Fala galera, beleza? Você já parou para pensar quem é que pode orar pelos enfermos? Talvez você já tentou ministrar cura sobre alguém e não aconteceu. Você deve ter pensado, não, Deus não quer que eu faça isso, né? Eu não fui chamado para isso. Deus, talvez esse não seja o meu ministério, talvez essa não seja a vontade de Deus, que eu ore e os enfermos sejam curados. Talvez só pode orar pelos enfermos, ou talvez você tenha aprendido isso. Olha só que coisa totalmente fora da palavra. Só pode orar pelos enfermos quem é pastor, evangelista, mestre, apóstolo, missionário, obreiro, profeta, cooperador. Só pode orar pelos enfermos aqueles que foram ungidos. Ou aquele que o meu pastor disse, não, você pode orar pelos enfermos. Você não foi chamado para isso. Não. Qualquer um pode orar pelos enfermos. Você só precisa exercer algo, crer. Esse é o grande segredo, crer. Olha só o que diz em Marcos, no capítulo 16. Olha só, versículo 17. Veja só, eu estou lhe dando base bíblica para isso. Eu já passei por esse momento de perguntar, Deus, quem que pode orar pelos enfermos? É somente quem carrega título? Eu quero te dizer uma coisa, a primeira vez que eu orei pelo enfermo, que eu orei de fato, eu não carregava título nenhum. Eu não era ninguém. Ninguém me conhecia. Ninguém me conhece ainda, mas, enfim. Eu não carregava título. Eu não exercia nada dentro da igreja. Eu era apenas um filho de Deus, um membro que ia no culto. E Deus me usou. Aleluia. E daí em diante começou a acontecer. Porque eu comecei a crer. Olha só o que diz então em Marcos, capítulo 16. Diz o seguinte. E estes sinais acompanharão aos que creem. Olha só, se você crê, presta atenção no que você vai contemplar. Vamos lá. Em meu nome expulsarão demônios. Uau! Em línguas novas falarão. Pegarão serpente com as mãos. E se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhe fará mal. Pega só isso daqui agora. Mas se você tiver o título, se você for pastor, profeta, apóstolo, mestre, sobre os enfermos você colocará as mãos e eles serão curados. É isso que diz? Diz assim, e sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Não é para quem tem título. Não é para quem carrega um cargo. Tem que falar isso, não, quando eu for pastor, quando eu for ungido, quando eu receber uma unção específica de Deus, eu vou começar a orar por alguém. Cara, você vai perder muito tempo esperando isso acontecer para orar, para curar os enfermos. Então quer dizer que se você só vai começar a funcionar depois que você receber um reconhecimento. Deixa eu dizer, o maior reconhecimento que você tem é de ser filho de Deus. E tudo aquilo que você e eu não podíamos fazer, Jesus autorizou para que nós viéssemos fazer. Nós nos tornamos justiça de Deus. Ou seja, nós recebemos tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Então você pode orar pelos enfermos e eles serão curados. Você colocarão as mãos sobre as pessoas e você vai ordenar os espíritos imundos vão desaparecer. Você vai liberar palavras e elas serão curadas, receberão vida, ressuscitarão, serão livres de todo cativeiro. Por quê? Porque você se tornou filho. Aleluia. Então você não precisa receber um título, um cargo para orar pelos enfermos. Não. Você como filho de Deus, você tem o direito de fazer isso. Para você ter noção, existem alguns seminários, algumas conferências que eu faço, alguns treinamentos. E eu já cheguei a colocar criança de 6, 7 anos para orar por doentes. Uma vez uma criança de 7 anos orou por uma senhora que não conseguia andar. Ela foi na igreja carregada, ela não andava mais. A criança colocou as mãos sobre a senhora e ordenou cura. E aquela senhora foi instantaneamente curada. E você vai falar, não, mas foi uma criança, a pureza no seu coração. Tá, e uma vez que um idoso de 60 anos orou e uma pessoa foi curada. Mas é idoso, né? Tem conhecimento. Beleza. Então pega só. Uma vez eu fui numa igreja e tinha um cara que fumava. Ele não era da igreja.
Ele não queria nem saber de Deus. Ele foi lá por causa que a mulher dele estava. E na hora que eu estava ministrando cura, falei bem assim, eu vou escolher uma pessoa para vir aqui. E aí eu chamei ele, falei, vem aqui. Ele veio assim, quero que a senhora por cura, sobre ministro cura na vida dela. Ele falou assim, não, mas eu não sou da igreja. Eu falei, mas não tem problema. Mas eu não creio em Jesus. Não vai acontecer nada. Eu falei, ué, você não sabe? Vai lá. Irmãos, ele foi. Falei, faz assim, assim, assim. Ele ordenou. E a cura aconteceu. A mulher foi totalmente curada. Ele olhou assim. Mas como que isso aconteceu? Eu falei, isso aí é o amor do Pai. Esse é o amor do Pai por você. É sinal que o Pai te ama. E o resultado foi que aquele homem, ele nasceu de novo, ele entregou a vida dele para o Senhor. Por quê? Por causa de uma demonstração do amor. Então você não precisa de um título, você não precisa ser ungido a nada para orar para os enfermos. Você precisa crer. No caso dele, ele não acreditava. Mas o amor do Pai era tão imenso sobre a vida dele, que ele orou. E a pessoa foi instantaneamente curada. Bem, querido, digita aí se você em algum momento tentou orar por alguém e não aconteceu. Ou se você já pensou, eu achei que eu tinha que ter título, tinha que ser ungido a algo, consagrado a algo para poder orar e as pessoas serem curadas. Não, você só precisa entender a sua realidade, filho. Crê, e os enfermos serão curados no precioso nome de Jesus. Amém? Se inscreve no canal, compartilha, curte. Tamo juntos e valeu e até a próxima. Fui!